Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural. O relato que vou contar aqui hoje é o relato do Sandro, e isso aconteceu com ele no ano de 1988. Não falarei o nome da cidade onde isso aconteceu comigo. Nessa época eu tinha meus 15 anos de idade. Eu morava com meu pai e a minha mãe. Eu era filho único. Como eu não tinha irmão ou irmã, eu gostava de ficar muito na rua, jogando bola com meus colegas de bairro, pois ficar em casa sozinho, às vezes, era muito ruim. Então, eu sempre ia para a rua para ficar jogando bola com meus colegas. Sempre que eu estava na rua jogando bola com meus colegas, na parte da tarde, eu via o vizinho que morava mais abaixo sair de casa e passar perto da gente e nem sequer nos cumprimentar. Esse vizinho se chamava Oséias. Ele era um homem muito esquisito e não era de conversar com ninguém. As pessoas do bairro sempre falavam sobre ele, ser um homem estranho. Sempre andava com a cara fechada. E uma coisa que eu reparava nele, que sempre, quando estava escurecendo, ele saía da sua casa e descia uma rua até chegar num lugar onde tinha uma mata, que parecia mais uma floresta, e entrar para dentro dela. Eu não entendia muito o que ele ia fazer lá, naquele lugar. E ele voltava só na parte da manhã, quando o sol já estava clareando no céu. Eu sempre reparava tudo isso, pois eu estudava na parte da manhã e sempre eu via o Oséias sair de dentro daquela mata fechada. Eu ficava pensando o que será que ele aprontava por lá. Numa tarde, por volta das 5 horas, eu resolvi chamar alguns colegas meus para ir junto comigo para a gente seguir o Oséias e ver o que ele aprontava naquela mata. E nisso tudo, só um colega meu, que se chamava Edson, que acabou indo comigo. Os outros colegas diziam que Oséias era um homem que virava lobisomem, e seus pais já viram ele dentro da mata na forma de lobisomem. Eu não acreditava nessas bobagens que as pessoas ali do bairro contavam. Para mim, essas coisas eram mais uma história dessa gente boba, que quer assustar os outros, apenas isto. A mãe de um dos outros colegas meus, que não quis ir comigo seguir o Oséias dentro da mata, falou: uma vez eu estava vindo da igreja, quando era mais ou menos por volta das 8h40 da noite. Eu resolvi passar pela rua onde tinha a mata. E nisso eu vi alguma coisa se mexendo ali dentro dela. Quando eu olhei, vi uma criatura escura me olhando de dentro da mata. Nisso eu voltei o mais rápido possível para a igreja. E a minha sorte que tinha algumas pessoas lá ainda. E nisso eu peguei carona com um amigo e vim com ele. Quando a mãe desse outro amigo meu me disse isso, eu não acreditei muito não. Enfim, eu e o Edson nos preparamos para ficar observando a hora que o Oséias iria sair da sua casa, para a gente seguir ele e ver o que ele fazia dentro daquela mata. Não demorou muito e o Oséias acabou saindo da sua casa. E eu e o Edson acabou indo seguir ele para dentro da mata. Quando entramos para dentro da mata, escondemos atrás de uma árvore e ficamos ali observando o que o Oséias fazia. E nisso tudo, eu comecei a escutar o Oséias falando alguma coisa que eu não entendia. Era tudo estranho, o jeito que ele falava. De repente, sua voz começou a ficar estranha e ele começou a ficar uivando igual um desses cachorros.
Eu e o Edson começamos a ficar com medo, até que o Oséias começou a entrar em transformação e ele começou a tirar suas roupas e seu corpo começou a encher de pelos em algumas partes do seu corpo. Nessa hora, ele começou a gritar muito alto, de uma forma que gelava qualquer pessoa. Eu e o Edson estávamos ali, no maior medo. Eu resolvi subir numa árvore e o Edson veio junto, pois a gente tentar sair dali poderia dar ruim, e ficar ali no chão seria pior ainda. Quando subimos na árvore, vimos o que não acreditávamos estar vendo. O Oséias já não era mais aquele homem, e sim uma criatura bem estranha, que estava andando ali e cheirando o ar, com o jeito que estava nos procurando. Na hora eu fiquei com tanto medo que eu iria ficar ali na árvore até de manhã. E assim eu fiz. Quando veio a manhã, eu e o Edson vimos toda aquela situação do Oséias ter virado lobisomem e ter se destransformado na nossa vista. E o Oséias percebeu que eu e o Edson estávamos ali na árvore vendo ele. Foi aí que ficamos com mais medo dele subir na árvore e tentar algo contra a gente. Mas nisso tudo, o Oséias pegou e vestiu suas roupas e saiu dali, de dentro da mata. Assim, eu e o Edson saiu também. Eu e o Edson, chegando nas nossas casas, levamos uma bronca dos nossos pais, por ter sumido e não ter falado aonde a gente ia, e por ter passado a noite fora de casa. A minha mãe brigou muito comigo por conta disso, mas eu não falei nada para ela sobre o que eu passei junto com meu colega Edson naquela noite até na manhã. Depois de semanas, nunca mais ninguém viu o Oséias. Muita gente dizia que ele se mudou da casa que ele morava. Mas enfim, realmente ele guardava seu segredo, que ele se transformava em lobisomem. Graças a Deus, não aconteceu nada, nem comigo e nem com meu amigo Edson. Esse foi o meu relato, Oséias, o homem que vira lobisomem. Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural.